Olá, bem-vindos à regra de ouro número 9. Abandone ferramentas em más condições. O que são então ferramentas manuais? São as mais conhecidas e utilizadas entre os profissionais. Esse tipo de ferramenta opera como uma extensão da mão humana e, por não se conectarem à rede elétrica, passa a falsa impressão de não oferecerem riscos. Mas sua utilização inadequada pode provocar sérios danos ao operador, principalmente às mãos, como cortes e bolhas. As ferramentas também são itens que podem gerar problemas e devem entrar na rotina de prevenção de acidentes. Elas são sujeitas aos desgastes natural do uso e do tempo, o que também pode colocar em risco quem as manuseia no cotidiano. É fundamental que o colaborador deixe de usar aquelas que estão em más condições, principalmente as expostas aos impactos e intensidades, que podem gerar consequências. A quebra de um cabo, por exemplo, pode fazer com que o trabalhador perca o controle, resultando em algum choque contra o seu corpo. Ferimentos de diferentes níveis podem acontecer e tirar o funcionário da atividade. Na maioria dos casos, os acidentes provocados por ferramentas manuais se dão devido ao mau uso e também por ferramentas defeituosas ou inadequadas ao serviço, método incorreto, má conservação ou improvisação e o transporte em locais inadequados. Vamos então às dicas de prevenção para ferramentas manuais. EPI. Sempre utilize os EPIs de proteção individual, necessários para a tarefa, como luvas de proteção, óculos, máscara, entre outros. Ferramentas adequadas. Nunca improvise com uma ferramenta imprópria para a função e não confeccione ferramentas. As industrializadas passam por rigorosos controles de qualidade. Ferramentas quebradas. Antes de utilizar, verifique cuidadosamente se o equipamento contém algum defeito ou avaria. Caso encontre, descarte imediatamente e a substitua por uma peça nova. Transporte correto. Sempre que precisar deslocar a ferramenta de local, nunca utilize os bolsos, pois muitas vezes possuem pontas e podem cortar. Utilize os cintos apropriados. Ferramentas limpas. Limpe-as sempre após o uso. Conserve seus cabos sempre sem óleo, graxa e outros materiais que podem provocar o deslizamento da ferramenta. Faça sempre o manuseio correto. Para aqueles que trabalham em equipe, nunca jogue uma ferramenta para o colega. O correto é entregar em mãos. Ferramentas isoladas. Sempre que for utilizar a ferramenta em locais que conduzam energia, utilize as ferramentas isoladas, próprias para esse tipo de trabalho. E organização. Ferramentas jogadas no chão podem provocar cortes e escorregões. Após o uso, mantenha as ferramentas guardadas de maneira correta. Agora que já conhece os riscos associados às ferramentas manuais, é uma boa hora para você substituir as velhas e impróprias para o uso. Faça um checklist e mãos à obras. Sua vida é o bem mais precioso. Cuide.